Viva! Nesta aula vamos iniciar com o módulo 7, onde vamos tratar assuntos relacionados com renderização de imagens. O propósito dessa série de aulas que vão seguir é vos familiarizar com o processo de criação de imagens 3D usando o motor de render nativo do Archicad. A ideia é tentar simplificar ao máximo os conceitos, porque eles podem ser mais complexos do que parecem. Então vamos simplificar para que todos, mesmo aqueles que não tenham nenhuma experiência prévia, possam pelo menos conseguir tirar partido disso. Então, vamos iniciar essa série de aulas introduzindo os conceitos iniciais, vamos entender o que é isso de renderização, alguns conceitos como iluminação global, e mais adiante vamos ver como é que nós configuramos a nossa câmera, como é que nós configuramos os materiais, a nossa perspectiva, para que possamos tirar melhor proveito, melhor enquadramento. Isso mais ou menos em fotografia chama-se composição. Então, vamos ver esses conceitos à medida que nós vamos tendo aulas. Primeiro, dizer que renderização é um processo de finalização de uma imagem digital ou de um modelo 3D usando um software de computador. A ideia é que percebam que renderização não só se aplica à ideia de criar imagens como nós vamos fazer usando programas, modelando alguma coisa e depois fazendo, clicando um botão de render. Alguém que usa, por exemplo, Photoshop para compor uma imagem, no fim vai fazer a renderização. Como viram o conceito, a ideia é finalizar uma imagem digital ou um modelo 3D usando um software de computador. A renderização permite que os usuários reúnam os visuais, desde as sombras, os efeitos de iluminação, até as texturas e gerem o resultado final. Então, como podem ver, a ideia nossa ao fazer render é procurar chegar a um resultado mais realista possível. Não há limites aqui, a pessoa pode usar a renderização para criar efeitos artísticos e criar várias coisas. Então, aqui cada um vai criar seu próprio estilo à medida que vai aperfeiçoando isso. Como podem ver, já só com esses conceitos, vão perceber que a renderização pode ser usada em vários projetos digitais, desde videojogos, filmes e animações. Hoje em dia, onde perceber que em muitos filmes usa-se muito o conceito de CGI. CGI significa que é usando computadores para gerar imagens, vamos dizer, ou cenas produzidas por computador. Então, agora que já cimentamos mais ou menos a ideia, o que é renderização, vamos ver os fundamentos de render. Bom, no campo, vamos dizer, esses fundamentos são no campo, vamos voltar eles no campo de criação de imagens para a arquitetura. Então, nós vamos ver aqui mais ou menos esses 7 fundamentos, que o primeiro é rasterização, ray tracing, iluminação global, o shading, anti-aliasing, biased, unbiased, CPU render e GPU render. Rasterização é um processo de renderização em que nós vemos mais ou menos o nosso o modelo em 3D, geralmente na viewport. Aquilo que a gente está a fazer quando abrimos o 3D no Archicad, aquilo que a gente vê na tela, geralmente é o render em formato de rasterização. Nós fizemos também o render em formato de rasterização quando nós fizemos render das nossas perspectivas em 3D. Então, é uma forma de renderizar muito rápida, como podem ver. Aqui tem uma imagem que foi feita seguindo os padrões de rasterização, e essa também é um outro estilo de imagem que nós podemos fazer usando a rasterização. Então, são os conceitos que é preciso ter em mente e ficar claro, porque podem de repente vos pedir mais adiante para usar esse estilo, ou podem adotar esse estilo para representar os vossos trabalhos. A rasterização também é algo que eu uso muito quando não quero fazer muitos detalhes de render. Uso rasterização, principalmente quando estamos numa fase de pré-aprovação do modelo, quero apresentar mais ou menos como é que é o conceito arquitetônico da coisa e não quero gastar muito tempo ir produzindo uma imagem, vamos dizer, fotorrealista, quando com uma rasterização a pessoa tem uma ideia daquilo que é o conceito geral da casa e etc. Então aí uso rasterização para ter essa aprovação dos clientes. O processo de ray tracing é um processo em que usa-se câmera para projetar, vamos dizer, os raios e buscar informação a partir da câmera. Nós projetamos, como podem ver nessas imagens aqui, projetamos os raios a partir da câmera. Os raios são projetados até atingirem uma certa superfície. Quando atingem a superfície, são projetados outros raios. A intenção desses raios é procurarem outros objetos. À medida que vão colidindo com objetos, essa informação é gerada e a câmera vai interpretando essa informação. Por exemplo, o raio foi projetado, atingiu essa superfície. Projeta-se um outro raio, encontra um objeto, então a câmera com seus algoritmos vão entender que esta zona aqui está sobre sombra. Isto significa que está embaixo de um objeto, significa que esta zona aqui está sobre alguma sombra.
Se o primeiro raio que sai, depois é projetado, não encontra nada, não encontra nenhum objeto, significa que este ponto aqui, onde este primeiro raio atingiu, significa que este ponto está sobre uma luz. O conceito básico de Ray Tracing é esse. Então, isso vai seguindo mais outros conceitos como Reflection Ray, Glossing, Refraction ou refração, por aí fora. Então, basicamente é isso. Como podem ver, aqui é a nossa imagem, que praticamente representa esse objeto que está a ser aqui representado em 2D. Então, a ideia é que nós vemos objetos em 3D e tentamos representá-los em duas dimensões. Então, projetamos os primeiros raios, esses raios, depois são projetados outros raios, e esses raios, se colidirem com objetos, significa que a zona está sobre uma sombra, se não colidirem com objetos, significa que há alguma luz naquele ponto. Então, basicamente, o conceito de Ray Tracing é esse. Não é algo complicado, mas é uma forma que os produtores de motor de render encontraram para que as nossas imagens ficassem mais rápidas ao produzir. Porque imaginem só se nós fizéssemos leitura de forma contrária, não partindo da câmera, mas a partir da cena e projetássemos informação para a câmera. Pode ser um pouco complexo esse tipo de matemática. Então, o que fizeram é definir o tamanho que vai ser a nossa futura imagem e a partir desse tamanho irem se projetando raios e a partir desse raio fazer-se leitura da informação que nós encontramos. Iluminação global. Bom, se nós queremos fazer uma imagem fotorrealista, é importante nós conhecermos esse conceito. Há momentos em que pode nos interessar fazermos um render com iluminação global, há momentos em que nos vai nos interessar fazer um render com iluminação global. Então, vai depender do efeito artístico que nós estamos à procura. Se estamos à procura de algo realístico, imprescindivelmente vamos ter que usar iluminação global. O que é isso de iluminação global? Iluminação global é um conceito, em que, como o próprio nome já sugere, em que nós vamos projetando raios, os raios de luz, quando colidem com a superfície também sabemos que ela reflete a luz. Então, essa reflexão que as superfícies têm vai se espalhando nas outras superfícies e isso vai atenuando ou suavizando as sombras projetadas pela própria luz. Isso acontece na natureza dessa forma. Então, na realidade, é assim como acontece. A luz emitida partem numa certa direção e encontram o objeto. Quando encontram o objeto, outros raios são refletidos ou saem outros raios para outras superfícies e assim sucessivamente. Então, é um processo contínuo até a própria luz se extinguir. Então, basicamente, iluminação global é isso, é considerar esse efeito de propagação e reflexão da luz. Então, basicamente, então aqui temos uma imagem que não há efeito de AGI, então aqui podemos ver os raios estão aqui, as sombras são mais, vamos dizer, duras. Então, projetou-se, aqui iluminou-se esse objeto, então, iluminou-se. Então, como podem ver, como não há reflexão, não se considera o efeito de iluminação global, essas paredes e esse piso não refletem a luz e automaticamente o teto não é iluminado. Agora, nesta imagem que nós temos em conta a iluminação global, como podem ver, a luz sai daqui, projeta-se para baixo, mas o piso também vai contribuindo para iluminar o próprio teto. Então, esse é um conceito que é preciso ter quando estamos a trabalhar com render, que os nossos materiais, as nossas superfícies também refletem quando nós estamos num ambiente de iluminação global. Então, é preciso ter em mente. Se nós colocarmos uma parede, por exemplo, verde, obviamente que esse verde vai se fazer sentir nos outros objetos. Então, é normal nós termos partes um pouco esverdeadas, ah, próximas desse objeto que nós colocarmos. Então é preciso ter isso em conta. Como podem ver, por exemplo, aqui essas sombras estão um pouco tingidas de verde e essas zonas aqui estão um pouco esverdeadas, já estas zonas aqui têm uma mais ou menos uma cor diferente. O teto também, como podem ver, está mais vermelho, essa reflexão direta da luz que parte aqui, esse cor de rosa fez-se refletir aqui e essas zonas aqui estão um pouco mais esverdeadas, a parede e por aí fora. Então, esse é o conceito de iluminação global. Agora vamos falar mais ou menos dos tipos de motor de render. Existem dois principais tipos de motores de renders, os biased e unbiased. Os motores biased ou os motores com veias, né? São motores como, por exemplo, o V-Ray, o Metal Ray. São motores que usam técnicas mais simplificadas para calcular os efeitos da luz quando interagem com as superfícies e dessa forma termos tempos de renderizações mais razoáveis.
tipos desses motores, por exemplo, o V-Ray, o Metal Ray, usam mais ou menos essas técnicas. O próprio Cinerender é um motor biased. O que é que vai nos diferir o motor biased e unbiased? É a capacidade que nós temos de controlar o motor. O motor vai nos permitir nós introduzirmos modificações que nos permitem alterar o próprio resultado e definir como é que nós queremos que os cálculos se comportem ou as coisas se comportem. Nós podemos definir, por exemplo, que não, eu quero que ele considere muito mais o efeito da sombra, eu quero, por exemplo, que ele considere o GI nesse nível, eu quero que o nível de ruído, por exemplo, seja esse, por aí fora. Então, essa é a principal diferença entre esses dois motores. Como podem ver, há alguns exemplos de motores unbiased, como o caso do Arnold, o Maxwell Render, que é produzidos pela Maxcom. Então, esses motores, eles tendem a produzir fielmente o efeito da luz quando interage com os materiais e as superfícies. Então, são cálculos mais complexos e mais demorados e exigem um computador mais potente para trabalhar neles. Também tem a questão dos motores baseados em CPU e em GPU. Qual é a diferença? Um motor biased pode funcionar tanto a GPU assim como a CPU. Quando a gente diz CPU, estamos a falar mais ou menos do chip e GPU, estamos a falar da placa gráfica. Os CPUs, os motores podem funcionar a CPU. Por exemplo, o V-Ray, ele usa chip para fazer os cálculos necessários para produzir o render. Também tem uma versão do V-Ray que se chama V-Ray Real Time, que ele usa a GPU ou a gráfica para fazer o render. Então, a partir desse momento, nós já temos aqui uma ideia de como é que nós também podemos escolher o nosso equipamento de trabalho. Eu, por exemplo, não tenho uma placa gráfica, razão pela qual não uso motores que se baseiam em GPU, uso motores CPUs. Então, para mim, importa mais ter um bom chip do que uma placa gráfica. Não estou a dizer que as placas gráficas não são importantes, mas é preciso ter isso em conta para trabalhar. E isso também já tira aquela desculpa das pessoas que eu não posso fazer render porque não tenho uma placa gráfica potente ou minha máquina não é muito potente. Se tens uma máquina com um bom chip, podes produzir render sim. Então é preciso clarificar isso e podermos seguir. Então, um motor biased pode ser a GPU, assim como não, assim como pode ser híbrido. Então, hoje em dia, lançam-se alguns motores de render que são híbridos, usam tanto uma parte do CPU e uma parte do GPU para produzir o render. Então, é preciso ter isso em mente. Um exemplo de um motor que é GPU é o Lumia. O Lumia, se não tiveres uma boa placa gráfica, esquecer, não vais usar o Lumia. Temos também o Unreal Engine. Unreal Engine também, se não tiveres uma boa placa gráfica, não vais usar Unreal Engine. São bons motores de render, são super rápidos, mas se não tiveres uma placa gráfica, não vale a pena trabalhar com eles. Então, o V-Ray, o Metal Ray e outros permitem trabalhar somente com a CPU. Então, nós trabalhamos com eles porque não temos, vamos dizer, aquelas máquinas que nós gostaríamos de ter. Agora vamos tentar entender o que é o Cine Render. O Cine Render é um mecanismo de renderização que foi integrado no ArcScade desde a versão 18 que vai até a versão 24. Depois da versão 25 em diante, o motor mudou nome e continua a ser o mesmo desenvolvedor, o Maxcom. A diferença agora é que com quem usa, por exemplo, o ArcScade 25 para cima, já pode renderizar não somente com a CPU. Então, agora a pessoa já pode renderizar com a GPU, proporcionando tempos de render mais reduzidos. Ou seja, a pessoa já é mais rápida para produzir o render. Não vai mudar a qualidade. Se sabe fazer render, sabe. Se não sabe, não sabe. Não é porque está a usar o motor, a GPU, a CPU, que o resultado vai mudar. O Cine Render usa técnicas que simplificam os cálculos de luz para fornecer um tempo de renderização mais rápido e eficiente. Essa abordagem permite aos usuários obterem resultados de renderização de alta qualidade em um tempo razoável, sendo bastante adequada para uma ampla gama de projetos, desde design, animação e visualização 3D. Então, só para fazer aqui uma síntese, nós podemos usar o motor de Cine Render no Arcade para produzir uma variedade de coisas. Podemos fazer projetos de interiores para cozinha, podemos fazer interiores no geral, podemos fazer visualizações exteriores, por aí fora. Então, muita coisa nós podemos fazer com o Cine Render. Agora, há alguns conceitos chaves que nós temos que ter para produzir um bom render. Isso está além do motor de render que nós estamos a usar, o do Cine Render, vou dizer dessa forma. Então, nós precisamos ter em mente o seguinte, porque aqui vamos ter começar a ter aquelas situações em que
quando faz o render dele parece ser melhor em relação ao outro. E há alguns detalhes que nós não percebemos quando estamos a fazer a comparação dos próprios renders ou quando alguém compara os renders, depois diz: "Este é o melhor que o outro". Isto tem algumas coisas que é preciso ter em conta. Se tu não modelas, um objeto de forma detalhada e vais aplicar, vamos dizer, um bom material, uma boa iluminação, vai ser uma boa coisa, mas o nível de detalhe vai influenciar no resultado e também vai influenciar nos tempos de render também. É preciso ter esse conceito. Se eu faço um modelo muito detalhado, as sombras que vão ou a luz que vai interagir com esse objeto, vai levar mais tempo para o meu motor processar aqueles detalhes. Se forem detalhes muito finos, por exemplo, então o motor precisa calcular isso tudo. Então é preciso ter um bom modelo, vamos dizer, com detalhes suficientes para transmitir aquilo que nós pretendemos. E aqui também chama a atenção que quando nós estamos a trabalhar em renderização, muitas das vezes não interessa modelar todo o ambiente porque simplesmente eu não vou representar todo o ambiente na fotografia. Então é preciso ter muito em mente. Vamos imaginar que eu quero renderizar um quarto, mas nesse quarto o que eu quero mostrar, por exemplo, é somente a cama e a parte da cabeceira, não interessa o que vem depois atrás da câmera. Então não vou perder tempo renderizando o que vem atrás da câmera. Então, se isso que vem atrás da câmera não vai impactar, seja em termos de reflexo, naquilo que vem à frente da câmera, não vale a pena eu modelar, estar a perder tempo. Então, é preciso ter isso em mente. Então, além de modelagem, é preciso também ter uma iluminação fisicamente correta. Então, nós temos que definir parâmetros de iluminação corretos. Se eu estou a colocar uma lâmpada, eu tenho que ter pelo menos a lâmpada com os parâmetros certos. Não vou colocar num quarto 4x4, por exemplo, uma luz, vamos dizer, de mais ou menos quantos watts? Vamos, por exemplo, falar de 200 watts. Geralmente nós sabemos que 100 watts é suficiente para iluminar um quarto. Então, se você coloca aí mais ou menos 200 watts, está muito acima daquilo que se recomendaria. Obviamente já está já sobre iluminar aquele ambiente. Então, é preciso ter mais ou menos essas noções para poder colocar as luzes certas, a quantidade das lâmpadas, por aí fora. Os materiais PBRs significaria materiais com propriedades físicas, com que representam ao máximo a realidade. Um material com reflexo certo, um material com nível de bump certo. Vamos entender mais à frente o que é esse bump. Bump significa que é uma técnica que se usa para representar relevo em, em objetos sem precisarmos modelar. Então, onde ver que é uma técnica que a gente usa que substitui a modelagem. Há momentos em que nós, por exemplo, não vamos modelar vamos dizer, o piso, vamos imaginar que o piso é de tijoleiras, por exemplo. As tijoleiras sabemos que tem aquela parte, vamos dizer, lisa, depois tem aquela parte das juntas, né? Então, às vezes, não vai nos interessar nós perdermos tempo em modelar cada pedacinho das tijoleiras, depois as juntas, por aí fora. Nós vamos fazer isso com uma textura. Então, as texturas vão ter que ter ali uma certa série de camadas que é para poder representar o material de forma fiel possível. Então, é preciso ter isso em conta quando nós estamos a produzir. Então, por isso que a gente chama de materiais PBRs. Depois é preciso ter noção de composição fotográfica. Imagens bem compostas, ter noção de regra dos terços, golden ratio, muitas outras técnicas que podem ser usadas para fazer uma imagem apelativa, bonita. Podemos ter uma boa iluminação, bons materiais, boa modelagem, tudo bem definido, uma boa luz, se nós não tivermos uma boa composição, o nosso render não vai ficar bom, não vai chamar a atenção e não vai vender. O objetivo no fim do dia é você poder produzir uma imagem que cative alguém e possa vender. E depois temos também parâmetros de câmera realistas. Isso também é preciso ter em conta. Não vamos fazer um render num ambiente escuro e de repente a gente usar propriedades de câmera que não satisfazem aquele ambiente escuro. Então é preciso ter noção de ISO, depth of field, motion blur. Para quem é fotógrafo, esses conceitos acabam sendo mais fáceis de entender porque ele já está familiarizado. Quem não é, felizmente fica um pouco mais complexo. Depois temos a questão de pós-produção. Depois de nós definirmos todos esses dados acima, todos esses parâmetros, entra o fator pós-produção. O fator pós-produção é lá onde nós definimos mais ou menos, fazemos algumas correções. Quando nós fazemos render no computador, a imagem geralmente não sai, vamos dizer, como uma câmera fotográfica havia de ver no mundo real, ou como nós vemos a fotografia, ela já na nossa mão, ou como o nosso olho vê.
precisamos fazer uma pós-produção, que é onde nós vamos fazer algumas correções que se chamam, por exemplo, de tone mapping. Tone mapping é um conceito que se usa para fazer algumas correções na fotografia. Depois também precisamos dar um look fotográfico, eh, que é para já criarmos um efeito artístico por aí fora. Então, o tone mapping, por exemplo, pode ser adicionar contraste, que às vezes as nossas imagens saem sem contraste, então a gente faz o tone mapping, que é para adicionar um contraste e a imagem ficar mais perto da realidade daquilo que nós estamos habituados a ver como vista humana. Dito isso, aqui nós vamos, neste curso de renderização ou nessa série de aulas de renderização, nós vimos aqui a modelagem, já estamos aqui, significa que nós modelamos todo o nosso edifício, os objetos, já metemos todos os objetos que nós queremos, então agora nos interessa uma iluminação fisicamente correta, materiais PBRs, vamos criar alguns materiais aqui só para ter uma ideia de como é que se criam os materiais PBRs. Vou fazer um ressalva também que os materiais também, quanto mais camadas eu vou adicionando, vou tornar o cálculo para entender ou interpretar esse material mais complexo. Então, isso é preciso entender que isso é cálculo que o chip vai ter que fazer. Se eu crio materiais muito complexos, a composição do material é muito complexa. O computador leva mais tempo para entender o material e o render tarda muito mais tempo, leva mais tempo para ser produzido no fim. Então, é preciso ter isso em conta. Então, aqui vamos nos focar em praticamente esses três, três aspectos: a modelagem, a iluminação fisicamente correta, materiais, depois vamos ver parâmetros de câmera rates. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas vamos pelo menos pegar alguns conceitos básicos. A pós-produção não vamos fazer nesse curso e a composição fotográfica vamos dar algumas ideias só para ficar claro, mas também é algo muito extenso que pode ser fazer um curso só de composição fotográfica, que não é exatamente praticamente fotografia, mas é composição fotográfica. Então, vamos deixar isso para outras oportunidades, isso cada um pode aprender sozinho. Quem tiver mais interesse sobre renderização vai ter que aprender composição fotográfica, vai praticamente ter que aprender isso de forma separada para poderem entender como é que isso funciona junto. Então vamos avançar. Vamos tentar procurar aqui perceber o que é isso de câmera física. Depois vamos ter uma aula específica que vamos ver o impacto disso na prática, como é que nós mexemos os botões lá no Arcade para podermos entender ou reproduzir esses efeitos. Então, é preciso conhecer, quando nós estamos a trabalhar com a câmera física, tem o conceito de triângulo de exposição. Então, é preciso entender como é que isso funciona. O triângulo de exposição, na verdade, são três conceitos que um influencia no outro. Temos a abertura, depois temos o shutter speed e depois temos o ISO. Temos aqui, por exemplo, as aberturas são definidas pelo F-number. Então, já vimos nós nas nossas câmeras fotográficas, mesmo no telefone, que de repente dizem que a câmera abre até um F2, um F1.4, por aí fora. Então estão a dizer a capacidade que a câmera tem de abrir para captar a luz. Então esse seria o número de forma mais simples, para nós entendermos a abertura. Temos aqui o F32, F22, F16, F11, F8, F5.6, F4, F2.8 até o F1.1. Então, como podem ver, são várias aberturas. No mundo, vamos dizer, 3D, mesmo digital, às vezes nós não obedecemos esse tipo de série de números. Não obedecemos porque nós podemos aqui definir um F3, por exemplo, e tirar uma boa fotografia com F3. Então aqui é preciso ter isso. Agora, qual é a influência de F-number na nossa imagem quando nós estamos a produzir? À medida que nós vamos aumentando o nosso F-number, nós estamos a focar a imagem. Quando nós diminuímos, estamos a desfocar. Isso significa o quê? Estamos a ter o fundo separado do nosso objeto, aquilo que é o nosso objetivo de captar a imagem. Como podem ver nessas miniaturas aqui com o F32, eu tenho tanto objeto, tanta montanha, praticamente todos visíveis de igual forma. À medida que eu vou diminuindo o meu F-number, como podem ver, tenho um objeto mais destacado, mas o fundo praticamente nem consigo perceber que é uma montanha, eu vejo que é um borrão. Depois temos o shutter speed, que é a velocidade de obturação. Isto é, quando eu tenho uma câmera física e eu clico no clique para ela captar a imagem, leva um tempo para o obturador fechar. Então, ele está aberto, faço o clique, ele leva um certo tempo para ele poder fechar. Então, esse tempo que ele leva para fechar, esse tempo contabilizado aqui, que é definido como shutter speed. Então, o que é que vai influenciar? Primeiro dizer que isso tudo está a influenciar na quantidade de luz que eu estou a captar, mas também vai influenciar, por exemplo, o shutter speed vai influenciar, na questão de movimento.
Se eu, por exemplo, ter uma foto de alguém que está a correr, eu posso, tirar no momento em que eu consigo congelar a pessoa, há momentos em que eu consigo ver, vamos dizer, uma projeção mais ou menos dos movimentos que a pessoa fez. Então, como podem ver aqui, eu já tenho essas situações em que eu já consigo perceber, me dá a sensação de que a pessoa estava a correr. Quando aqui parece que a pessoa bateu um póster, ficou assim, e se tirou sua fotografia. Mas aqui já consigo perceber que a pessoa estava mesmo em movimento. Com um shutter speed de 1 por 1000, eu não consigo ter essa sensação. Então, é preciso ter essa noção quando eu estou aqui a fazer. O ISO também influencia na luz. Só que o ISO tem uma particularidade, por exemplo, estarmos num ambiente escuro e nós aumentarmos o ISO porque queremos compensar, ou seja, eu estou, por exemplo, numa iluminação normal, vamos dizer um ISO 100. Se o ambiente fica escuro, o que vai acontecer é que eu hei de aumentar o ISO para compensar a luz. Quer dizer, para a entrar mais luz, eu vou ter que aumentar o ISO. À medida que eu aumento o ISO, eu vou criando borrões. Neste caso, a minha imagem vai ter como se fossem borrões mesmo, um noise. Então, é assim como dizem, noise. Então, começa a ter coisas estranhas na imagem, borrões por aí fora, e como se a imagem estivesse a perder nitidez. Quando você combina esses três fatores, você acaba tendo uma imagem com um bom look. Na realidade, aqui em 3D ou no computador, o ISO, essa história de borrões no ISO, não é assim como funciona. Então, nós podemos ter ISOs muito, muito maiores e, mesmo assim, a nossa imagem estar nítida. Então, não tem nada a ver, mas é preciso ter em conta esses fatores, porque o conhecimento disso te ajuda também quando pegas a tua câmera para tirar fotos. Então, o conceito é o mesmo, embora o impacto na tela aqui no computador pode ser diferente. Por que é diferente? No meu render não tenho poeiras, tenho um ambiente super controlado, enquanto na realidade eu tenho coisas que não consigo controlar. Então, basicamente é isso sobre fotografia ou câmera fotográfica. Então, é isso que eu queria que entendessem aqui sobre os conceitos iniciais de renderização. Nós vamos entrar em seguida a uma aula onde nós vamos mexer com algumas coisas práticas e vamos entender como é que as coisas funcionam. Abraço, até a próxima aula.